Bom dia, pessoal. Eu queria pedir um favor a vocês podiam ficar mais perto, senão eu vou ficar assim, ó. Pode? Tá. Todo mundo espalhado. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por essa manhã. Te agradecemos pela vida de cada um aqui. Te agradecemos, a Deus, pelo teu agir, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, ó Deus, e nos orientado. Ó Deus, nos dá um tempo de crescimento, um tempo de comunhão, um tempo principalmente de esclarecimento da tua palavra, e que possamos seguir naquilo que o Senhor tem chamado para nós, naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, ao coração do teu povo, ao coração dessa casa. Te damos graça nessa manhã por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo. Durante a semana eu recebi alguns WhatsApp de dúvidas, porque vocês não perguntam aqui, né? Vocês perguntam no WhatsApp, alguns. E aí me mandaram uma pergunta que foi: eu tenho que orar em cima de um salmo específico, daquele salmo que você falou? A gente falou sobre Salmo 32. E eu falei, não, você pode orar em cima de qualquer texto. Qual é a dica? É você não orar em cima, você vai orar normalmente em cima de um versículo específico. Principalmente na sala de oração, você ora um versículo, você não ora o texto inteiro, porque a ideia é a intercessão e a oração, não a leitura da Bíblia extensiva. E tem dois momentos que depois eu vou falar, que é você vem e ora, e tem um momento no final, normalmente da sala de oração, né? Aqui a gente nem usa muito isso, que é o chamado fogo rápido ou tiro curto. É onde faz uma fila de gente e todo mundo vai orando oração de 1 minuto, rapidinho. Então vai passando assim todo mundo. No IHOP eles usam muito isso, que é para que todo mundo que está na sala ore. Todo mundo normalmente se você abrir lá, não está lotado. Então tem 10 pessoas, tem 15 pessoas, às vezes tem 1 pessoa, às vezes tem 5 pessoas. Então eles fazem no final da sala sempre esse tiro curto para que todo mundo tenha a oportunidade, entre aspas, mas para que todo mundo participe, seja envolvido. Então, o que eu recomendo? É você ler o texto e entender o contexto. Que não adianta você abrir qualquer versículo e ler. Às vezes funciona e às vezes não. E também tem a lista do que a gente vai orar. Então vai falar sobre, normalmente a lista que a igreja fez nas outras salas. O Brasil, Rio de Janeiro, né, a cidade, os pastores, a liderança, né, sem seus pastores, diáconos, obreiro, líder de mídia, líder de arte, famílias, aí ora por casa, aí vai abrindo, né, família, casamento, filho, quem tem o cônjuge não convertido, quem tem parente não convertido, todo tipo. E assim você vai ramificando. Então você vai procurar um versículo que tem a ver com isso. Estão entendendo? Tá tudo bem aí, gente? De manhã, a chuvinha, né? Não vou dizer que vocês são heróis, porque isso é um mandato normal. Estava conversando com o pastor Adiel, e a igreja dele todo janeiro faz 40 dias de jejum e oração, 5 horas da manhã. Então vai de 5 à meia-noite. Então durante todo o dia tem alguém lá orando. E esse é o nosso desejo. O pastor até falou ontem. A gente quer fazer os turnos na sala aqui por família. Então vem você e sua esposa, ora num momento. Eu vou lá toda terça, 8 horas da manhã, antes de eu ir para o trabalho, ou vou à noite. Então a gente quer preencher os turnos assim. Você fica à vontade para participar. Então essa foi uma pergunta, se era um texto específico. Você tem que ter um contexto do texto. Como eu vou descobrir o contexto, Luciano? Normalmente lê os versículos anteriores. Valeu, Rodrigo. E lê os versículos seguintes, porque às vezes acontece muito de estar falando de um assunto, você lê o versículo e achar que é um assunto, e os versículos seguintes você vê que não tem nada a ver. E às vezes também você lê um versículo ou lê um texto e você fica achando que não tem nada a ver, aquilo ali está na Bíblia. Por que isso? Né? Eu já falei aqui, volto a repetir, por exemplo, denominações que não reconhecem pastora mulher, baseado no texto que Paulo fala, seria bom que a mulher não fale.
Mas eles esquecem que a igreja de Timóteo, ele está escrevendo isso para Timóteo, a igreja foi fundada pela avó de Timóteo, passou para a mãe do Timóteo e passou para Timóteo. Então, em relação aos cultos que estavam tendo a deusa Diana, que tinha orgias durante o culto, as mulheres raspavam a cabeça, ele fala, então é bom que a mulher não fale. Para quê? Para quando alguém chegar no culto na sua igreja, não ache que é igual à igreja, é o templo de Diana. E ele recomenda também o uso do véu, né? Os caras não reconhecem pastora, mas ninguém usa véu, né? Podia seguir o texto todo. Por que o véu? Porque esqueci seu nome. A Rayane. A Rayane está sentada com o Daniel ali. Senta do outro lado, uma menina com a cabeça raspada, o que a Rayane vai fazer? Acabou o culto para ela. Vai ficar... Porque ela vai... Essa era uma marca de quem participava desse culto à deusa Diana, dessas orgias. Eles botavam 1000 mulheres no altar. Então, chegava alguém com a cabeça raspada, essa daí era de lá. Igual antigamente na igreja, quando chegava alguém tatuado, né? O tatuado era marinheiro ou era bandido. Ou eram os dois. Então, assim, as pessoas ficavam logo escabriadas. Então, vamos usar o blusão todo mundo, vamos igualar todo mundo. Então, ele manda todo mundo usar o véu e deixar que Timóteo falasse, para fundamentar a igreja. Não era uma regra. Então, recomendo isso. Versículos anteriores, versículos seguintes. Então, só recapitulando, a gente falou por que orar, o que é intercessão, por que devemos interceder, a organização de Deus, né? A gente falou isso, organizar não é engessar. Precisamos quebrar esse tabu de, mas eu vou ter uma lista, eu vou ter um texto, eu vou seguir esse padrãozinho, não vai ter fogo. Isso aí é um pensamento de quem... Primeiro é um pensamento rebelde, né? Nós somos muito assim, dificuldade de seguir regras. Quem aqui acorda todo dia no mesmo horário, faz as mesmas coisas? Difícil, né? Vai pra academia no mesmo horário todos os dias. Daniel gosta de malhar. É disciplina. Mas nem todo mundo é assim. Então a gente tem dificuldade de seguir regras. E eu sempre digo isso. O modelo é para você ter de onde partir. O que vai acontecer depois é com você e Deus. Você pode voar no seu quarto. Agora, você começou com algum lugar. E tem essa questão, quando é que você ora? Eu oro a todo tempo. Na verdade, isso não é uma vida de oração. Eu oro no ônibus. Tem até uma música que o cara estava orando no ônibus, aí ficou no mistério, aí o ônibus todo foi sendo impactado. Isso é legal, mas isso não é a realidade. Entende? Então a gente falou isso, depois a gente falou como devemos orar. Dei os exemplos de intercessão. Me perguntaram muito também qual é a diferença de orar e interceder. Toda intercessão contém uma oração, mas nem toda oração contém uma intercessão. Por quê? Porque para você chegar a um momento de intercessão, que é se pôr naquela situação, imergir naquilo ali, você precisa começar orando. Mas nem sempre você está orando por alguém, você orou e acabou. Você está intercedendo por alguém, você começou a orar pela pessoa, começou a entrar naquela situação, aí como eu falei, às vezes você sente a dor, às vezes você tem uma impressão. Outro tabu que é bom a gente derrubar é como Deus fala. Eles perguntam muito ao pastor, como é que Deus fala contigo? Sonho, visão. Eu tenho um amigo que diz que se Deus só fala contigo em sonhos é porque você está muito agitado durante o dia e não consegue falar contigo. Mas pode ser sonho, pode ser visão, pode ser uma impressão, pode ser um sentimento, pode ser alguma coisa que vem na sua cabeça. A gente tem muito isso, vem uma pessoa na sua cabeça. Estranho, não sei porque eu estou pensando nessa pessoa. É porque o espírita diria assim, você não desenvolveu isso. Mas é verdade, você não desenvolve uma vida com Deus. Deus pode falar com uma pessoa assim, Luciano, opa. Deus pode falar com uma pessoa assim, cara, pensei numa pessoa agora, vou orar por ela. No primeiro momento que você começa a orar, Deus começa a desenrolar mais coisas. Então a gente precisa entender que a revelação nem sempre é completa. Às vezes vê o nome da pessoa, às vezes vê uma cena, às vezes você vê tudo. E às vezes nem é para falar para a pessoa. Então a revelação é gradativa. Agora, como a gente vai ter essa prática? Tendo uma vida de oração. Então percebe que não é eu oro no ônibus, eu oro no caminho. Não é bem isso. É você parar e se organizar para aquilo. Sim.
Sim, sim. Isso é importante. Ela está falando que às vezes você está orando e a resposta não vem naquele momento. Claro, porque orar é falar com Deus, né? A gente aprendeu isso na escola dominical. Mas também Deus falar com você, não é um monólogo. Só que nem sempre ele vai falar naquela hora. Ele pode falar depois. Agora, a questão é manter uma vida de oração. Eu estou tentando aqui destrinchar o máximo para que fique claro. Porque a gente ouve muito isso. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Tem um cara que é muito bom de oração. Aí todo mundo quer correr para o cara orar. Quando na verdade todos devem orar. Todos devem profetizar. Todos são profetas? Não. Todos são orador oficial? Não. Mas orar você tem que orar. E aí volto naquilo. Faz aniversário do filho, o pastor tem que ir. Faz uma festa, o pastor tem que ir. Vai inaugurar uma empresa, o pastor tem que ir. O pastor tem que ir a tudo. Entendeu? Mas você não faz. Ou então, estão me perseguindo. O crente tem mania de perseguição. Então a gente tem essas questões. Então eu estou tentando destrinchar o máximo. Deus pode te responder ali na hora? Pode. Seria perfeito, né? Mas Deus pode te responder depois, anos depois, dias depois. Você quer ver uma coisa? Moisés orou para ver Deus, não orou? E ele viu? Ele viu Deus face a face na terra, sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque ele ia morrer. Mas o que acontece no Monte da Transfiguração? Desce Moisés e Elias. Ele viu Deus face a face na terra, sim ou não? Já mudou, né? Entendeu? Por quê? Porque uma oração que você faz pode ser respondida em 5 minutos, em 1 hora, em 15 minutos, em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos, ou até depois de você ter morrido. Entende? Já conversei com pessoas que falam assim, minha avó orava muito por isso, e isso aconteceu. Por que que quando inaugura o Templo de Salomão, o povo antigo chora e o povo novo ri? Porque o povo novo, caraca, fizemos o templo, maravilha, estamos bombando, agora nosso Instagram vai dar 10 milhões de seguidores. O povo antigo sabia que os caras que vieram antes dele oraram por aquilo. Então eles choravam, porque eles viram a realização de orações, talvez da avó, da tia, da avó Lloyd, que era a avó do Timóteo, por exemplo. Entendeu? Porque eles viram uma oração respondida. O próprio Jesus fala isso. Nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Por que eles não foram maiores? Porque eles falavam de uma promessa, mas eles não viram se cumprir. A promessa se cumpriu, sim ou não? Sim, Jesus veio. Isaías fala, vai vir um e tal, e o nome dele será. Todo mundo fala isso. Seu espírito repousará sobre ele, bababá, ele vai libertar os cativos. Mas eles não viram. João viu. Aí Jesus fala, ninguém é maior do que João. Porém, qualquer um depois de João ainda vai ser melhor ainda. Por quê? Porque vai estar imergido nessa promessa. Uns oraram por ela e profetizaram. Ele viu acontecer. E nós podemos dar seguimento a isso. Então, existem umas coisas que a gente precisa abrir mais, destrinchar mais, prestar bem atenção. Outra coisa que acontece muito Moisés viu, mas ele já tinha ido, voltou e tudo mais. Mas também a gente tem uma sensação de que nós, com nossas mãos, nosso corpo físico, não podemos fazer muita coisa. Quando na verdade não é verdade. Se Deus quiser, você pode fazer tudo. Porque nós estamos esperando o corpo glorificado. No céu eu vou voar. Não é gente que fala isso. Ela acha que Adão, você sabe, igual desenho, dava um salto daqui e caía lá em outro país, sabe? E conversava com os animais. Essa parte eu creio também. Porque depois da queda, ela fala que ele passa a não entender mais. Mas você vê, ontem eu vi um cachorro que tem uns botões assim, comida, Carla, fulano. Você quer falar com quem? Aí o cachorro vai lá e pim, na Carla. Mas a Carla não tá aqui. Aí ele pim, vai pro outro cara. Aí, o que você quer? Ele, comida. Você quer comer? Aí ele vai no outro botão. Agora. Falei, caraca, ele entende. Né? A gente aqui não entende, mas eles. Mas enfim, deixa essas heresias pra lá. Como diz a pastora Patrícia, todo mundo tem direito a uma heresia. Uma só, pessoal. A da Nadjane é essa, ela acredita nisso. Eu particularmente acredito também, porque, o cara, sabe, o Cláudio Duarte também fala isso. Chegou pro cavalo, e aí, como é que você quer se chamar?
Pô, você é legal, sem 4 patas. E aí, como é que tá a vida? Tá, a cavalo, ficou bom pra você, combina contigo. Mas enfim, então a gente precisa entender essas coisas. Quando a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muita oração, muito poder. Então, à medida que você tem uma vida de oração, você pode fazer diversas coisas. Já contei também que eu vi, ninguém me contou, eu tô contando pra vocês, mas eu vi o cara cuspir na terra, fazer lama, botar na ferida, enrolar a perna da menina e no outro dia tava seco. Eu vi isso. Por quê? Porque é pra gente fazer essas coisas. Só que a gente tem pouca conexão com Deus. Nossa oração é uma internet de escada. Toda hora cai. Aí corre pro pastor orar. Ah, dá pra compartilhar o Wi-Fi aí? Vamos por Bluetooth. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora, se você tem uma internet de milhões de gigas, de megas, você vai ter essa tranquilidade. Inclusive para os dias maus e para os dias bons. Porque nós não caímos só nos dias maus, nós caímos nos dias bons também. No livro do Bernardinho, Transformando Sonho em Ouro, ele fala que na final da Olimpíada, acho que com as mulheres, que ele nunca tinha ganho, com os homens, com as mulheres, que ele nunca tinha ganho, ele era treinador dos homens e foi para as mulheres ou alguma coisa assim. E aí ele vai para o outro time e o outro time nunca tinha ganho. Ele larga um time campeão e vai para um time que nunca tinha ganho. E chega na final. E ele fala assim, eu comecei a pensar o quanto seria bom eu, que cheguei na final pela primeira vez, perder. Porque quando a gente perde, a gente reflete muito mais. Ele pensou, imagina se eu ganho, nunca ganhou, ganhei, acabou. Ninguém mais vai querer treinar. E aí ele começou a pensar, imagina o cara pensando se não era melhor ele perder. Mas a gente nunca pensa isso. Por quê? Porque a derrota faz a gente aprender mais. Mas nos dias bons a gente também dá mole. Por isso ele, quando ganha num ano, no outro ano ele treina 1 hora mais cedo. Então se você está orando e tem uma oração respondida, você tem que orar mais. E isso é normal acontecer. Só que a gente não tem a primeira resposta. Que à medida que você entra numa coisa e vê que está dando certo, você quer ir cada vez mais. E vicia. Entendeu? Muita coisa de uma vez, né? Alguma pergunta? Então, toda intercessão contém uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Como você diferenciar isso? Quando você começa a se sentir dentro daquela situação. Quando a coisa começa a sangrar, quando você frita por aquilo ali e você se vê na situação. E aí também acontece isso na intercessão. A oração pode não ser respondida naquela hora, mas dias ou anos ou séculos depois. E a intercessão também. Você intercedeu por uma pessoa. Capaz de você estar no meio do shopping e vir o nome da pessoa, você sentir uma dor, ou você sentir uma tristeza, ou uma alegria. E você vai ligar para a pessoa e vai ver que aconteceu exatamente aquilo naquela hora. Tá? Aí você está se tornando de fato um intercessor. A intercessão reconecta o nosso mandato espiritual, que é reconectar a Deus. O nosso mandato social, que é reconectar com pessoas e famílias. E o nosso mandato cultural, que é reconectar a criação, os nossos pensamentos e as nossas ações. Aí eu dei os exemplos de intercessão: Noé, Abraão, Jó, Samuel, Daniel, Jesus. E chegamos no último, que é a oração contemplativa. O que é a oração contemplativa? É o que acontece no céu o tempo todo. Eles só oram o que eles veem. Então a gente falou da primeira fase. A gente tem o texto, a gente tem a lista do que a gente vai orar. Mas há momentos que você vai orar e que Deus começa a te mostrar coisas e você começa a orar por aquelas coisas. É quando o próprio Espírito vai te revelando o que você deve orar. E eu conheci alguns missionários que eles sempre falavam isso: Senhor, nós não sabemos orar. Pelo que o Senhor quer que nós oremos? Esses caras tinham uma conexão com Deus muito fácil, assim. E rapidinho eles... Vamos orar sobre tal coisa. Era segundos, cara. Falar, pô, preciso andar mais que esses caras. Por quê? Porque eles queriam sempre orar, fazer uma oração contemplativa, orar pelo que estavam vendo. Por que os anjos e os 24 anciãos se dobram e falam digno, santo, poderoso? Eles estavam vendo Deus guerrear com alguma coisa, Deus destronar o diabo, chegar com o pé na porta? Não, eles estavam vendo Deus. E nisso eles viam todos os atributos.
Porque também, Deus te mostra uma situação. E Ele vai te direcionar como orar e pelo que orar naquela situação. Porque ora por mim, Luciano. Pelo quê? Ora pela minha vida profissional. Eu não sei se você está desempregado, se você está empregado, se... Entendeu? Normalmente está desempregado, né? Porque também é difícil o cara falar assim, ora por mim. Por quê? Porque eu ganhava 2 mil e agora me aumentaram para 50. E eu não sei como vou viver com isso. Porque eu posso me perder. Posso achar que eu sou Deus agora eu mando em tudo. Entendeu? Quantos e quantos? Agora eu posso pegar todo mundo, agora eu posso ir pra praia no domingo, posso viajar. Acabou a igreja, acabou tudo. Então as pessoas, ora por mim, por quê? Porque eu me sinto muito sozinho, eu preciso arrumar alguém, eu preciso casar. Mas é difícil falar assim, ora por mim, por quê? Porque eu consegui uma namorada e agora eu preciso ter mais conexão com Deus do que antes. Porque antes era uma lutazinha ali, tomava um banho frio, acabou. Agora, tocou mão na mão, querido. Entendeu? Então a gente precisa saber qual é a situação. Seja ela boa, seja ela ruim. E Deus mostra a situação. E é muito ruim, porque nós vamos entrando na igreja, acumulando ministérios, acumulando coisas para fazer, e vamos deixando tudo a cargo do líder. Então o líder, se ele não for alguém que tem uma conexão com Deus, ele fica com uma pilha de gente ali dando problema. Já viram igrejas assim? Ou lugares assim? O cara fica... Sabe aquele jogo do Silvio Santos que roda o prato em cima de uma vara? E aí ele fica rodando vários pratos, senão cai um prato lá na ponta. E corre lá, roda daqui, roda daqui. Fica sempre assim. Que nem um maluco. Adoece, morre tudo. Então, quando as pessoas têm uma vida de oração, todo o trabalho no ministério se torna mais fácil. E quando o líder tem uma vida de oração, se as pessoas jogam só no cargo dele, ele tem que ficar pedindo revelação a Deus o tempo todo. É claro que é o nosso papel como liderança entender as situações, saber o que está acontecendo. Tem coisas que chegam para a gente, para mim, ou para o líder de mídia, para o líder de jovens, qualquer outro líder, e ele já sabe o que está acontecendo. Tem coisas que a gente já identifica antes. Algumas a gente avisa, outras a gente não avisa, deixa acontecer naturalmente. Mas tem coisas que a gente já sabe. Por quê? Porque se o líder ficar também não tiver uma vida de oração, vai ser surpreendido toda hora. Esse é o problema. Então ele tem que ter uma conexão primeiro com Deus. E aí no céu acontece muito isso, a oração contemplativa. Eles oram, eles cantam aquilo que eles estão vendo. Como a gente traduz isso para a terra? Já falei com a questão da oração, e com a questão da adoração é a mesma coisa. Por quê? Porque acontece muito, e deixa eu confessar um problema. Acontece aqui também, acontece em todos os lugares. O cara quer cantar o que ele gosta, não o que ele viu. Entende? Então é muito fácil. Penúltimo culto do ano, antes da virada, antes do dia 26, que foi o musical, a igreja estava lotada, mas o povo muito agitado, gente falando, gente entrando, gente saindo. Se eu vou ministrar ou se eu vou orar, o que eu tenho que fazer? Abaixar a adrenalina. Então eu tenho que saber a música correta, a oração correta. Se eu chego aqui, Deus está aqui, todo mundo, não é bem assim. Então você tem que entender a situação. E no céu só rola isso, a adoração e a oração deles é contemplativa. Luciano, mas no céu é fácil. Mas o véu foi rasgado. E Deus fala que ele vai ser encontrado por quem buscá-lo. Entende? E aí nós vamos para a questão da adoração, que é uma resposta que nós damos mediante aquilo que nós vimos. Por que eu ministrei e não rolou? Porque eu não vi nada. Então eu cantei o que eu gostava. Separei o que era mais... eu já entendi a situação. E ministrar é muito difícil, tá? É fácil e é difícil. Por que é fácil? Porque eu tenho conexão com Deus, Deus vai me mostrar. Por que é difícil? Porque eu tenho que entender a igreja, eu tenho que entender os músicos, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que entender o que está falando. Se eu cair aqui de paraquedas, já era. Aí eu fico naquela guerra interna. Esse povo aí que não adora, a igreja não vai, eu vim cheio e a igreja está vazia. Fica brigando, sabe? E tem uns que falam, né? Aqui, graças a Deus, não. Mas eu já fui de lugar que... Levanta! Você não está aí para ficar sentado, não sei o que. Cara, não precisa. Porque se eu vejo o Senhor e eu trago isso para a terra,
e mostro de certa forma, ou trago um quadro aqui para as pessoas verem, automaticamente as pessoas veem. Entendeu? Não preciso contar. Como é que você sabe que algo é muito bom? Você vê a qualidade, é só você ver, não precisa ficar te contando. Entendeu? Quem aqui lê manual de coisa boa que compra? Porque você já sabe. Você já pega ali e fala, opa, isso aqui é top. E aí você vai na experiência. Então, conectar um povo, trazer um povo para perto, ou se conectar pessoas, que é um dos nossos mandatos, é você ter uma conexão primeiro com Deus. O problema é querermos conectar Deus sem conectar com Ele. Conectar as pessoas sem conectar com Deus. Entendeu? Eu estou orando um tempão, nada acontece. Tem que entender, será que Deus está respondendo, quer responder? Será que está orando da maneira correta? Será que Deus não está respondendo e você não está vendo? Então, essa conexão precisa ver primeiro com Deus. Não dá para pular etapas. Por isso a gente está sempre assim, ora por mim, ora por isso, ora... A gente está perdido e não mantém, né? Então, na questão do harpa e taça, a gente falou muito da taça, né, das orações, e eu queria passar rapidinho pela harpa. Alguém tem alguma pergunta? Diga. Passei, mas passei rápido. Vou passar agora. Então a gente tem quais são os benefícios da adoração e da intercessão. Jesus é glorificado. Você vence a batalha espiritual de forma mais clara. Você tem uma transformação pessoal. Você acaba sendo treinado na palavra, porque é possível você estar orando, intercedendo e vir texto na sua mente. Você traz cura e libertação para você e para quem você está orando. E acontece uma unidade, primeiro com Deus e segundo com pessoas. Porque também é maravilhoso você orar para uma pessoa, essa pessoa se converter, seguir à frente, vocês serem amigos. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje está um pouco escasso. Meu pai na fé, não tinha isso? Porque a pessoa orava por você, você se convertia, a pessoa, você sabia disso, havia uma conexão, havia uma unidade. Então são esses objetivos. Aí o que acontece na questão do harpa e taça? São 3 ciclos na ministração de louvor. Primeiro, sempre começa com uma música conhecida. Para quê, Luciano? Para trazer a igreja, ou trazer a sala, vamos falar assim, para perto. Segundo, rola cânticos espirituais. Para quê? Para confundir todo mundo? Não. Para o ministro ter uma conexão, ser edificado. Porque ele está ali, mas ele também precisa ser edificado. E o terceiro, ele desenvolve a palavra, ou seja, muitas das vezes o ministro canta um texto da Bíblia, começa a cantar um texto da Bíblia, e aí ele começa a fazer uma música, às vezes, ali na hora. E muitas músicas que a gente canta hoje surgiram em sala de oração. Pai Nosso, Santo Espírito, tem várias. Tem essa do Fere Meu Coração. Muitas músicas foram criadas na sala de oração. Então, o cara abriu a Bíblia e começou. Pai nosso que está no céu, santo, na terra, na hora. Entendeu? Então, porque ele desenvolve a questão da palavra e um cântico. E aí, normalmente, o povo começa a entender o que está rolando e ele cria tipo um refrão. Ou ele repete sempre a mesma coisa e as pessoas começam a cantar junto. E aí, como ele dá um sinal para que seja a intercessão? Ou ele começa a cantar em línguas, ou ele faz um fechamento, tipo, amém, amém, a glória. Ele fala alguma coisa, Jesus, ele fecha com Jesus, ele fecha com alguma palavra que fica claro que ele está fechando. Né? Tu é lindo, maravilhoso, Jesus. Na terra, amém. Aí a pessoa sabe que terminou. Aí a pessoa começa a interceder. Então é muito comum isso. O que nós fazemos na sala de oração, nesse modelo harpa e taça? Todos os músicos normalmente vêm com a Bíblia. Se vocês olharem no iHop, o cara está no teclado, a Bíblia está ali em cima. Quando não é a Bíblia, é um iPad, alguma coisa assim. Porque ele abre às vezes textos ali na hora e começa a cantar.
E os intercessores, e vocês que não cantam, quando vier para a sala, vem com a Bíblia. E outra coisa, eu particularmente uso muito a Bíblia de papel nessas horas. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de trazer até para o culto. Porque rola assim, fulano ia dar a palavra de oferta, mas não está aqui. Você dá uma palavra de oferta? Pô, para procurar uma palavra de oferta no celular, até dá, mas tem que ser muito gênio. Tem que ter uma palavra para ir lá na hora certa. Na Bíblia, de papel, aí eu dou uma procurada. Tem coisas que Deus falou comigo. A minha Bíblia, por exemplo, é assim, ó. Aqui está escrito, sala dia 2/10. Então foi o que Deus falou comigo na sala dia 2/10. Isso pode servir para eu dar uma palavra lá na frente. Isso pode servir só para mim, ficar guardado aqui a vida toda. Então, sempre venho com a Bíblia. Por quê? Porque pode acontecer isso. Como é que você vai definir o versículo? Os temas são aqueles ali, numa semana. Na outra semana entrou um outro tema. Aí tu só tem aquele versículo. Então você tem a Bíblia para buscar. Amém, Santo Jesus. O telão normalmente fica mostrando, no nosso caso lá na sala vai ter um quadro escrito com os alvos de oração, mas quando a sala é aqui, o telão pode mostrar até o texto que está sendo orado. Às vezes pode ser um texto só para a sala toda, tá? Vamos ler o Salmo 23, vai ficar lá Salmo 23, e aí todo mundo que vier orar vai orar um versículo daquele Salmo, e por um alvo que está já pré-determinado. Falei da questão, não sei se você viu, de concordar, pedir a revelação e pedir para guardar, ou pedir que Deus te mantenha. Você estava nessa aula, não estava? Esse aí é o modelo mais ou menos que você pode orar. Falei também que oração não é só batalha espiritual, não é vir e pedir coisas, então oração é uma conversa. E dei o exemplo do Pai Nosso, né? Deixa eu ver se eu acho... Esse aqui é muito bom. Por exemplo, Isaías capítulo 11. No entanto, um ramo emergirá do tronco de Israel, um broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele, ou seja, o espírito de Deus. Aí ele vem falando, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Quem já foi nessas igrejas profetas, tem bandeira de Israel, tem um monte de coisa no altar? Quem já foi? Quem já viu o candelabro, o amenorá? Quantos velhinhas ficam ali? 7. São os 7 espíritos de Deus. Então, por exemplo, você vai orar isso. Caraca, isso é muito difícil. Nesse modelo que eu falei. Então, no entanto, um ramo emergirá do tronco de Israel, um broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e de entendimento. Deixa eu ver, porque a divisão dos versículos. O espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e o espírito de temor de Adonai. Eu vou concordar. Posso pegar um só. Entendeu? Senhor, Pai, nós estamos aqui. Eu quero orar para que o Senhor traga um espírito de... Para que o Senhor... eu concordo que o Senhor é um Deus sábio. É um Deus santo. É um Deus que traz entendimento. É um Deus que tudo entende. É um Deus maravilhoso, conselheiro. É um Deus poderoso. É um Deus que conhece todas as situações, inclusive a minha que estou vivendo agora, inclusive a da pessoa que eu vou orar. O Senhor é um Deus a qual nós tememos. E aí eu concordo com tudo que está dizendo aqui. Eu peço uma revelação, Senhor. Aí eu posso entrar em um só. Senhor, vamos pegar o primeiro, o segundo, né? Porque o primeiro é o Espírito de Deus, o Espírito do Santo. O segundo, Senhor, me traga um espírito de sabedoria. Me revela onde eu não estou sendo sábio. Talvez eu não esteja sendo sábio em meu trabalho. Não esteja sendo sábio em organizar minha vida. Não esteja sendo sábio nem em como orar. Porque às vezes eu chego aqui, Deus, e saio orando qualquer coisa. Me falta sabedoria, entendimento. Entendeu? Aí eu pedi uma revelação. Deus, me mostra no que eu estou errando em cima desse texto. E o último eu peço para que Deus me guarde. Senhor, que eu possa sempre ter o teu espírito, que eu possa sempre ser uma pessoa sábia, que eu possa entender quando o Senhor diz sim e quando o Senhor diz não, principalmente, porque quando o Senhor diz não, eu me rebelo. Que eu possa, por exemplo, que eu possa seguir nos seus conselhos
e não nos conselhos dos ímpios. Que eu possa, por exemplo, ter o seu poder, que eu possa ter alguém que manifeste poder. E não é só poder de curar, jogar raio pela mão, é um poder de me manter firme, um poder na palavra, que eu possa ter o teu conhecimento. Não me deixa entrar em situações inocentes ou sem saber a situação. E por último, que eu possa te temer. Porque tem situações que eu faço, por exemplo, que parece que eu te desconheço, que eu não tenho temor. Tem pecados que me visitam que eu faço de boa porque eu não tenho temor ainda. Entendeu? Então eu concordo, eu peço a revelação naquilo que Deus me mostra, aquela situação, ou que eu não esteja fazendo. Isso serve para oração em relação a outras pessoas. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus que cura. Lê o texto sobre isso. Senhor, me mostra qual é a situação dessa pessoa, no que ela precisa de cura, ou me mostra, Deus, essa enfermidade é para a vida, é para a morte, me ajuda. E depois eu peço, Senhor, me mantenha firme orando por essa pessoa, mantenha ela firme durante esse período enfermo. Também o cara fica doente e some, né? Ou se revolta contra Deus. Então, concordar, pedir a revelação e pedir que Deus te mantenha, funciona com qualquer texto, com qualquer versículo. E aí é o que eu falei, é uma base para você depois decolar. Entenderam? E a gente falou também, para fechar isso, a gente fazer um prático rapidinho. Eu falei também das orações apostólicas, que são sempre centradas em Deus e totalmente positivas, né? Dei esse exemplo. Sei lá, vamos falar uma situação aí. Fala uma situação, Rodrigo, que você gostaria que orasse, por exemplo. Semana passada foi o Alexandre. Qualquer uma. Pela juventude. Aí... Era até o texto que eu ia pregar hoje de manhã, mas eu não vou mais por esse texto. A palavra de Adonai veio a mim pela segunda vez perguntando... Então Deus estendeu a mão e tocou a minha boca e me disse, Jeremias capítulo 1, eu pus as minhas palavras em sua boca hoje e eu coloquei sobre as nações e reinos, para desarraigar e derrubar e destruir e demolir, para construir e plantar. Aí eu vou orar sobre a juventude. Aí eu mostrei o exemplo errado. Senhor, essa juventude perdida, que está toda destruída, quebra, Senhor. Entendeu? Não. Eu tenho que orar, Senhor, traga santidade, que essa juventude que tem uma voz que pode chegar aonde a nossa talvez não chegue, que tem as redes sociais, que o Senhor coloque as suas palavras na boca. Hoje em dia tem que colocar as palavras de Deus nos dedos, porque é tanta besteira que a gente digita, né? Então, Senhor, toca. Hoje em dia esse texto tem que ser, eu ia falar atualizado, mas o Daniel ia se revirar ali, né? Atualizar a Bíblia, mentira. Mas esse texto hoje poderia ser contextualizado assim: Senhor, toca nos meus dedos, porque é difícil, né? O cara fica louco, dá nervosinho de vez em quando para responder umas paradas, não dá? Confessa aí, quem confessa esse pecado junto comigo? Tu lê um negócio e vai lá, vou dar uma respondida, né? Mas assim, se você tem a palavra de Deus nos seus dedos, ou você vai entrar em guerra desnecessária. Então, as orações que a gente chama apostólicas, que era o que Jesus ensinou a eles, elas eram sempre centradas em Deus e sempre positivas. Então, o cara não ora pela juventude, Senhor, repreenda todo espírito de prostituição, todas as drogas, todo não sei o que. Vocês já viram muito isso, talvez já fizeram. Não, a gente ora assim: Senhor, traga pureza, traga santidade. O Senhor é um pai de amor. O Senhor pode tocar nos lábios dessa juventude, eles podem ser grandes pregadores. O Senhor pode fazer com que eles destruam as obras das trevas, porque o Senhor fala que os jovens são fortes, por isso o Senhor os escolheu. Eles são escolhidos seus. A coisa já fica... O Danilo deu o exemplo aqui da sala de oração da Vila Mimosa, né? Lá na Praça da Bandeira. Então, por que acontece isso?
repreenda todo homossexualismo. A gente tá no teatro, muitos deles são. Cara, eles têm pavor de igreja, porque é nesse nível. O cara vai orar por uma menina na Vila Mimosa: Senhor, repreenda todo espírito de prostituição, toda orfandade. Pô, isso aí é óbvio, ela está se prostituindo e normalmente eles têm problemas com família. O diferente é: Senhor, ela é sua filha, ela é amada, entendeu? Traga pureza, é diferente. Então essas são as orações. Não é um pensamento positivo, mas é centrado em Deus. E se você centrar em Deus, você centra menos no diabo e nas coisas ruins. Entendeu? É o copo cheio, né? Nem meio cheio, porque a gente está falando de Deus. Então as pessoas têm esse costume de orar e ficar falando do problema. Não, foca em Deus. A mesma coisa é a adoração. Se eu adoro a quem eu estou vendo e me conecto com Deus, é impossível que quem está junto nesse ambiente não vá. Sei que o cara está muito frio, muito fora, mas mesmo assim, muitos são impactados assim mesmo. Então não é sobre as pessoas, não é sobre a situação da pessoa, é sobre Deus, é sobre a situação de Deus. Ele pode tirar da prostituição, das drogas, dos vícios, de tudo que pode estar afligindo a pessoa. Entendeu? Deus pode pegar um jovem e transformar no Billy Graham. Agora, eu preciso orar acreditando nisso, olhando para isso, não olhando para a situação que aquele jovem está. É olhar para as pessoas e orar com a lente de Deus. Aí fica mais fácil. E aí, para a gente terminar, a gente vai fazer um exemplo. Alguém quer se candidatar? Vocês ficam... Primeiro, alguém tem alguma pergunta? Concordar, pedir a revelação e pedir que ele mantenha. Foi? O Wander vai fazer... Alguém que tem mais alguma pergunta? Desculpa. Ninguém? Tudo certo? Tá. Alguém quer vir orar? Quer vir já testar, já praticar? Não? Vocês estão com medo? Estão tímidos? Tá. Vou chamar a Elisa mesmo. Pode ser, Elisa? Você vai orar pra gente? Vou mostrar como funciona. O Wander vai começar a ministrar. Aí lembra, uma canção conhecida, onde todos nós vamos cantar, vamos ser envolvidos. Depois ele vai, é o sinal para que a Elisa comece a interceder. Deixa eu ver se está funcionando. O sinal para que a Elisa comece a interceder é quando ele começa a ministrar em línguas. E aí ela começa a interceder em cima de um texto. E aí vamos pegar essa situação mesmo. Jovens, você quer a Bíblia? Você já tem um texto de cabeça? O que acontece também? É bom explicar isso. Quando você vem para a sala, você vem de supetão. A princípio você vem para participar, né? Você vem para oferecer oração. Mas a equipe que está fazendo a sala, que começa, eles fazem uma breve reuniãozinha antes. Então eles chegam meia hora antes, 20 minutos antes, e falam assim: vamos conduzir a sala hoje, o que vai ser hoje? Pode determinar um texto ali já específico, como pode deixar aberto. A gente fazia muito isso, sentava ali eu, Juliana, Danilo, a galera que vinha na sala, geralmente a Leia, a pastora Vivi, a gente sentava ali e discutia isso. Qual vai ser hoje? Não, hoje a gente vai deixar livre e vamos dar os temas. Aí cada pessoa vem aqui e lê um texto. Mas tinha dias que a gente falava: vamos ler esse texto e vamos ficar nesse texto aqui. Aí todo mundo que vinha: pô, eu vou orar. Ó, a gente está orando nesse texto aqui e esses objetivos ali. Aí já oramos por família, pelos pastores. Falta esse. Aí a pessoa ia naqueles que faltava, mas no texto que a gente já tinha determinado. Então a equipe faz isso antes.
Por isso no IHOP rola muito essa questão do final do tiro curto, porque muita gente que está lá chega no meio e aí vai e ora rápido sobre aqueles temas. Não tem tempo de ler texto e tudo mais. Mas vocês, que são pessoas de Deus e são membros dessa casa, filhos dessa casa, você já vem para a sala preparado, com um texto, ou vem e seja inserido. Você percebe o ambiente e fala, pô, vai orar sobre o Brasil. Aí você vai ver um texto e tudo mais. Isso acaba te obrigando a ter mais prática de leitura e de oração. As duas coisas. Me salva pela camiseta da igreja. É isso aí. Eu lembrei aquele texto de Joel. Então, o Vander vai começar, tá? Pode ir lá, Vander. Vamos. Peraí. Deixa eu achar. Cadê Joel aqui, gente? Peraí. Essa Bíblia aqui. Eu falei, não é possível, eu sou tão ruim de Bíblia assim. A música que eu aprendi no Colégio Batista. É porque essa veio o Pentateuco, os profetas, depois essa é judaica, né? Aí Joel. Depois vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vem depois. Meu Deus do céu. Desviada, não sei. Ela fecha logo os profetas, depois a gente vai adorar, vai ter conselhos, entendeu? Uai, gente. Primeiro vai ser o Vander, tá? Deixa eu achar o texto. Aqui não. É 18? É o da camiseta, gente, rosa. Ninguém tá com a... É 28? Ai, ninguém tá com a camiseta e pra me dar cola. Peraí, 28, 18, 20... peraí. 2,28 aqui, ó. Essa aqui é sininho. Ih! Não tem. Ah, não. Essa Bíblia só não é crente. Não é Joel, não. É Oséias, não? Joel. Vai ser Joel, é? Do Vander vai ser... Eu tô falando pra ninguém copiar. Sabe o nome do filho do Vander? Bento Ribeiro. já Ah, tô é. sabendo. Então, O segundo vai ser pra você repetir. Yahweh Júnior. É o Mini Chu, mais conhecido como Mini Chu, é o Bento. Tá, então peraí, explica de novo. Ele vai começar. Ele começa com a adoração. Isso, na verdade, a gente faz ciclos de 2 horas. Então a pessoa tem aí meia hora, uns 30 minutos, às vezes 20, 30, às vezes até 40 de adoração. Aí vem a intercessão. Aí 1, 2, 3, 4 pessoas oram. Aí repete esse ciclo. Aí volta para a adoração. Aí vem a intercessão. Durante as 2 horas faz esse ciclo várias vezes, mas aquela equipe. Acabou aquelas 2 horas, troca a equipe. Uma outra coisa que é bom a gente entender é que não é um louvor na igreja. Então, nem sempre está a banda inteira, nem sempre porque às vezes você chega no meio e nem sempre está tocando a música conhecida, já foi no início. Às vezes está cantando um texto da palavra. Então, é por isso que quando no IHOP eu uso muito telão, porque ele fica mostrando o que está acontecendo. Intercessão, texto tal. Aí ele está cantando Salmo 22, fica lá, Salmo 22. Aí você começa a fazer as conexões. Entende? E outra coisa, às vezes acontece muito, que não é uma falta de reverência, aí ele começa a adorar, ele já está ali há 30 minutos, aí chega o baterista, aí ele vai colocando os pratos, aí vai chegando o cara do violão, eles vão montando durante o turno, eles vão montando, não tem obrigação de, vamos lá, 3, 4, e a banda começar a tocar, entendeu? É uma coisa mesmo contemplativa, a gente precisa primeiro perceber o ambiente, para depois a gente fazer alguma coisa. Isso. Isso, tudo rápido, tá, Vânia? Que são 9h28. Então, a deixa é quando ele orar em línguas. E aí lembra da positivas, centradas em Deus. Beleza. Aí eu faço estrofe, refrão, já deixa pra você, tá bom? Tá. É que a gente não entendeu? Vocês viram que a gente fez bem? Eu cheguei atrasada. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do Vamos ficar de pé. Deus, teu santo
de toda a terra. Grande vocês. Diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Toda a terra e céu, toda a terra e céu. Amém, Deus. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a vossa carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém, Espírito Santo, Pai, baseado, Senhor, neste texto, Pai, da tua palavra. Senhor, na tua palavra diz, Pai, que os jovens terão visões. Então, Senhor, nós colocamos, Senhor, a juventude, Senhor, no nosso país, Senhor, diante
Amém? E aí, isso aqui é a Bíblia. Você percebe a primeira coisa, que a gente treinando tá valendo, né? A gente não faz uma oração só para treinar. Então três coisas ficam muito claras. Primeiro, a gente acaba imergido nessa situação. A segunda, você vê que ela não bate nos jovens, ela fala que eles vão fazer. Então é um acreditar, é olhar como Deus olha. Outra coisa que acontece é que, não sei se vocês perceberam, mas o ritmo da música muda. Normalmente a gente faz uma música mais pra frente. Por quê? Porque imagina começar a orar, 3, 4, 5 pessoas orando, e no fundo tá aquele sonzinho. Você ia ficar com sono. Então, para que a gente conecte, deixe nosso cérebro mais acordado, a música é sempre mais baladinha, mais agitada. Porque aí a gente mantém uma pegada e até ajusta melhor com a oração. Então, isso pode sentar, gente. Então, é isso que acontece. A partir daí, se a gente fosse seguir, o Wander pode começar a cantar Joel capítulo 2, e aí ele pode criar uma música daí, ele vai cantando, ele vai, outra pessoa vem, ora sobre a mesma coisa, usando outro texto ou usando o mesmo texto, e assim a gente vai seguindo. Então, na nossa sala lá em cima, o que você vai encontrar? É sempre algum músico, né, um tangedor, alguém com instrumento, ou com teclado, ou com violão, ou com carrom. Sempre vai ter uma equipe e vai ter as direções do que orar. Direções do que orar, uma equipe, e você vai estar com esse material, que a gente vai mandar para vocês. Só está faltando a capa aqui, mas a gente vai mandar isso tudo para vocês. Tem que ver depois a melhor forma, se fizer um grupo, alguma coisa assim, ou disponibilizar em algum lugar. A gente manda para vocês lerem, fazerem, treinarem em casa, orarem em casa. Gente que, eu preciso aprender melhor um pouco. Então você vai usar tudo isso, todas essas ferramentas, tanto de oração quanto de intercessão, vai entender um pouco sobre adoração, o que está acontecendo. Então muito do que acontece na sala torna duas coisas: torna a nossa oração em casa, ou a nossa vida de oração, mais fácil e mais agradável, né? A gente aprendendo com esse treinamento dessas 4 semanas. E também torna para os próprios ministros a ministração no culto mais fácil, porque às vezes no culto dá para aplicar quase o mesmo modelo. Você abre o culto com uma oração já, então o culto já está conectado, vamos dizer assim. Você vem com uma música mais conhecida, uma coisa, você vai trazendo a igreja, então você acaba conseguindo trazer o mesmo ambiente. É claro que na sala a gente fica muito mais livre, o cara cria música ali na hora, faz refrão e todo mundo começa a cantar junto. Então isso pode acontecer. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém mais? O louvor ser conectado é bom, né? Pode ser, mas não é uma regra, entendeu? Pode ser. Você só não pode botar uma música que não tem nada a ver, né? Mas hoje em dia tem muitas coisas boas no YouTube, por exemplo, que são músicas de todos os tipos, do Inário, músicas só da Bethel, música do iHop, músicas só de um determinado cantor, instrumental. Tem muito isso. Tem música, tem até eu vi um outro dia assim, músicas para orar. Era 2 horas só de instrumental. Aí tem de louvores conhecidos, de louvores antigos, de louvores dos anos 80, 90. Aí você tem o cardápio é grande, entendeu? Você pode escolher. Agora você vai orar por fé, por exemplo, vai botar uma música que conta a história do autor, por exemplo, não vai ter muito a ver. É mais você encaixar isso aí, tá? E é sempre bom colocar música e oração caminham juntos. Amém? Mais alguma pergunta? Aí você tem que ter o prêmio, né? E as propagandas vêm só com músicas abençoadas. Outro dia eu tava vendo, a pregação do Luiz Hermínio, cara, entra a Anitta. Falei, não, peraí, tinha que ter limite, né? Tem limite, né? A pregação do cara podia vir um anúncio de alguma coisa gospel, ou pelo menos comida. Vem um bagulho nada a ver, né?
aí complica, mas aí só o YouTube Premium, ou você tem no seu celular como baixar vídeos, músicas e guarda ali. Oi. Tem o próprio canal do iHop, ele fica direto, né? Full time, não é interrompido pelos anúncios, né? Que tanto nos tira do foco da oração. Eu particularmente faço muito isso. Eu tento conciliar os momentos devocionais, boto bem baixinho o iHop ali. A gente consegue botar YouTube aí, ô Daniel? Passar ali com o áudio? Para não justamente ser interrompido dessa forma. Coloca aí pra gente fechar e deixar passando pro pessoal ter uma noção. Eu também faço isso e vou dizer uma coisa pra vocês. Vicia. Depois disso tu não quer mais botar música normal, CD, um cantor. Tu só bota lá, entendendo só o Jesus e o I Love You e vai embora, irmão, porque é conecta no espírito. Mas é muito bom, é muito bom. E você fica assim, cara, teve um dia que tinha uma mulher intercedendo que eu fiquei assim. A mulher tava intercedendo, eu entendendo nada, né? Entendo muito pouco de inglês. Mas tu fica assim, aquilo te prende, cara. Eu conheço pessoas que ficam no trabalho o dia todo. Eu já fiquei, assim, comecei a ouvir 8 da noite, aí fui ler um livro e tal. 6 horas da manhã eu ainda estava escutando, estava lá, estava preso lá. E vi várias pessoas trocar os turnos, tá? Saía um, entrar. Aí porque o Wander tá aqui. Aí tá uma banda enorme aqui, o pau quebrando e a pessoa intercedendo e tal. Aí a pessoa acaba de interceder, a banda continua fazendo um instrumental ali e tal, e daqui a pouco vai caindo. Aí o Wander sai, aí o baterista sai, vai saindo todo mundo, aí o cara senta aqui com o violão, aí começa ele, aí tu já fica preso no cara, aí daqui a pouco vem o guitarrista, vem outro baterista. É muito maneiro, muito maneiro. Às vezes, agora na pandemia, vem umas mulheres, quando troca o turno, aí começa a jogar álcool, higieniza tudo, e tu fica lá assim, mano. Vicia. É isso que eu tinha para falar, eu vou colocar ali, a gente ora, aí ó, ao vivo. Isso está acontecendo agora, tá? Desde 98, se eu não me engano. Desde 99, eles não param. Vicia. E outra coisa, de vez em quando rola as músicas que você conhece. Muitas, né? Que a gente canta aqui. Aí tu fica mais preso ainda. Lá são 4 horas a menos, né? Então, peraí. A live, vamos dizer assim, mais longa, né? E tá falando aqui que é o canal mais longo no ar. Existem marcas que mandam para eles divulgarem. Outra coisa que acontece muito aí, a pessoa tem uma hora de almoço, um tempo mais... eu tenho uma reunião que só vai começar daqui a 3 horas, daqui a 2 horas. Ele vai para lá e fica um pouco. E tem vários testemunhos, não dá para falar tudo, mas tem vários testemunhos de gente que fechou negócios ali. Foi para lá e recebeu e o cara fica trabalhando dali. Tem professor que vai para lá e fica corrigindo as provas ali. Porque não é, como eu falei, não é um ambiente de culto, mas é um ambiente totalmente celestial. E o cara não tem obrigação de estar lá, ou dele estar em pé, levante suas mãos, faça tal. Não, ele vai para lá. Às vezes ele ora, às vezes ele não ora, às vezes ele só fica ali, porque, eu tenho 1 hora livre, vou para lá. Eu tenho 3 horas livre, né? Acontece muito, você vai numa audiência, aí atrasa tudo, aí ele vai para lá e fica ali. De Florianópolis também. Sim, sim. Às vezes você tem um plano de leitura anual, aí você vai todo dia para lá e lê os seus capítulos todos lá. E é tremendo, porque Deus fala diversas coisas. A nossa sala de oração aqui mesmo, Deus já falou várias coisas, várias estratégias. Amém? Pastora, ora para nós. Eu quero aproveitar e deixar alguns avisos. O primeiro deles, eu quero que você olhe bem para essa imagem. Quantas pessoas você está vendo ali? Você está vendo muita gente? É isso, infelizmente. Só que é um ambiente tão maravilhoso que a gente não quer sair dali. Então, assim, que a gente que a gente crie esse entendimento de que esse trabalho de sala de oração não é um lugar que vai... Aí, começou uma que você conhece.
não é algo que vai estar cheio de gente, mas vai estar cheio de Deus. Isso é o que importa. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu queria deixar isso, porque muita gente fica pelo caminho, né? Quando a gente começou o processo de sala de oração aqui na igreja, quando era, Wander? Era o quê? Na Jambeiro, que ano era aquilo? Que ano era aquilo? 2015, éramos eu, Wander e Fernanda. Nem sei por que eles dois, né? Era eu, Wander e Fernanda. Toda sexta-feira, éramos só nós três. Mas a gente ia, era tremendo, né, Wander? E a gente teve muita visão, havia momentos em que a gente orava e que a gente via isso aqui, ó. A gente orava, estávamos nós três numa sala de, sei lá, poucos metros quadrados, e a gente tinha a percepção de que tinha muita gente ali orando, de que dali iam sair músicas, e era impressionante. Então, hoje, a gente está desfrutando daquilo que a gente orou lá em 2015. Hoje, esse dia, essa manhã, esse módulo, é resposta de oração daquilo que a gente viveu lá atrás. 3 pessoas, sem muito entendimento, inclusive. Né? Então, eu queria que você enchesse o seu coração dessa esperança. Estar no ambiente de sala de oração não é um lugar de muita gente, mas é um lugar que você precisa estar. É só a gente olhar para hoje aqui. A gente começou esse módulo com muito mais pessoas do que estão aqui. Porque orar, interceder, isso é um chamado. De repente, nem todo mundo vai ter esse envolvimento. Mas eu queria que você focasse nisso. Se o Senhor está te chamando, se essa é uma coisa que queima no seu coração, não se importe para os números. Mergulhe nisso, que é maravilhoso. Amém? E eu tenho certeza que esse novo tempo que o Senhor está nos dando hoje, um espaço específico para isso, o Senhor vai abrir muitas portas para nós através desse movimento. Você crê assim? Amém? Outra coisa que eu queria deixar para vocês é que no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 8h30, nós vamos ter as nossas turmas da Escola Bíblica. Quem já fez a sua inscrição? Então, muita gente ainda não fez. Por favor, não deixe de fazer. Você pode procurar depois o Paulinho e a Gabi, que estão aqui. Fique de pé, por favor, Paulinho e Gabi. Eles são as pessoas que nos ajudam na coordenação, nessa parte de organização. Você pode depois estar procurando por eles. Mas nós queríamos que toda a igreja estivesse, porque, como você viu, você vai precisar de muito embasamento bíblico. Né? Eu fazia assim, quando eu comecei nesse processo da sala de oração, eu ia só para salmos. Eu sabia que os primeiros salmos eram salmos mais de adoração, os últimos eram mais de guerra, aí eu ficava nessa, entendeu? Então, também é uma dica boa para a gente começar esse processo, mas se envolva nisso. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele depositou sobre nós nesse tempo. Amém? Erga suas mãos o mais alto que você puder. Senhor, nós queremos te agradecer por esse módulo, por tanta instrução, tanto entendimento, tanta coisa que o Senhor trouxe para nós ao longo dessas 4 semanas. Eu quero te agradecer pela vida do Lu, do Danilo, Senhor, que se empenharam. Senhor, estão, Senhor, cavando essa terra há tanto tempo para que esse trabalho venha acontecer. Eu oro pelo coração dos meus irmãos, que eles permaneçam firmes, como o pastor tem ministrado aqui ao longo desse tempo, que eles sejam essas árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que na estação propícia eles deem seus frutos e principalmente que eles permaneçam, Senhor. Eu oro por constância no nosso meio, batiza-nos com constância, com entendimento, Senhor, do que todo esse movimento significa. Eu oro, Senhor, para que a nossa sala, o nosso ambiente físico já esteja sendo gerado o ambiente espiritual daquilo que nós vamos fazer ali, Senhor. Guarda, Senhor, essa casa, guarda, Senhor, os meus irmãos, Senhor, que as raposas ou que as pequenas pedras tirem eles desse lugar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. E nós queremos desde já colocar a nossa escola bíblica, que vai estar começando na próxima semana. Te pedimos, Senhor, que seja um ambiente de unção, de graça e de desenvolvimento de dons, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse tempo? Glória a Deus. É só isso, Lu? Então é isso, irmãos. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso culto. Amém?